Estamos chegando com as sabatinas dos candidatos a prefeito de Teutônia. E a candidatura de Aline Rericol e Luiz Antônio Becker, do Partido Liberal PL, vai apresentar as suas propostas de forma aprofundada. Serão 12 temáticas no total que estaremos desdobrando a partir de agora para que o eleitor tenha como ferramenta a oportunidade de conhecer um pouco mais desta dobradinha. Aline Rericol, 34 anos, administradora, e Luiz Antônio Becker, 44 anos, industriário, candidato a vice-prefeito. É a dobradinha que vamos conversar a partir de agora. Luciana, vamos iniciar com a primeira pergunta que fala sobre candidatura, né? Exato, justamente entender um pouco de como foi a construção da candidatura, em especial da chapa, para chegar aí neste momento. Olá. Olá, muito bom dia, Lucas, Luciana, Camille, Laron que está aí nos bastidores. Quero aqui, já de imediato, agradecer a toda a população teutoniense que tem nos acolhido de uma forma tão carinhosa, né, e afetiva, não somente os nossos candidatos, mas também o nosso programa de governo. Então, quero dizer da minha alegria de estar aqui junto ao Luiz, nosso candidato a vice-prefeito, que foi escolhido dentro da executiva, bem como o meu nome, para que a gente pudesse compor um projeto diferente, um pouco mais ousado do que de costume, né, nas eleições, tendo apenas um partido, mas que a gente tem convicção que com essa proposta nós conseguiremos, né, entregar todas as propostas que estão no nosso programa de governo. Então, iniciando, eu tenho um conhecimento tanto no executivo como no legislativo, tive oportunidades, né, e que sempre me dediquei muito, e a comunidade sabe, de estar trabalhando como secretária. Depois, esse trabalho teve o reconhecimento da comunidade, que me deu a oportunidade de ser vereadora do município de Teutônia, sendo a mulher mais votada na história do município. E também, depois, esse trabalho como vereadora me deu a possibilidade de concorrer ao cargo de vice-prefeita. Sempre, né, respeitei todos os processos, sempre respeitei a hierarquia, mas nunca, jamais fugi dos meus princípios e valores, né, das propostas que me foram colocadas como ser humano sobre ordem do meu pai, da minha mãe, o qual eu sempre irei honrar. Então, tenho essa experiência. Me dediquei a fazer uma formação na área da gestão pública, porque entendo que é algo muito sério, né, lidar com a gestão pública. Nosso município tem 43 anos, ele é um município que tem, costumo dizer, vai nos dar mais de 35 mil filhos, né, para que a gente possa cuidar e se dedicar, e para isso exige que a gente seja muito assertivo nas nossas decisões, sejam elas que vão impactar a vida das pessoas a curto, médio e longo prazo. E ainda este ano terminei a minha formação, né, de pós-graduação em liderança estratégica. Entendo que cada vez mais nós não precisamos inventar a roda, né? Existem exemplos muito positivos de gestões que acontecem na nossa região, no nosso estado, e projetos que vão impactar a vida dos nossos teutonienses e que a gente pode estar implementando aqui na nossa cidade. Então, reforçando, nós apenas temos um partido, o Partido Liberal. O nosso grupo de candidatos a vereadores é menor do que as outras chapas. Nós temos 12 nomes, 12 pessoas da comunidade que nunca colocaram seu nome à disposição, nunca foram vereadores, aliás, né, e que agora se levantam para dizer que estão propostos a fazer um trabalho diferente na nossa cidade também, e eu quero agradecer a eles pela qualidade, pelo trabalho, pelo seu esforço e dedicação em buscar o seu espaço dia a dia. A gente entende que na gestão precisa-se ter atitude, precisa-se ter pulso firme, por isso que dentro da proposta da nossa candidatura, a minha e do Luiz, a gente trabalha muito forte a questão da gestão. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Esteio, e esse sempre foi o meu sonho, né, de implantar dentro do município um sistema de metas que seja medido e que de fato gerem resultados. O município de Teutônia, ele tem mais de 1.200 funcionários, né? Se os funcionários não sabem internamente
para onde eles estão indo, quais são os projetos principais, qual é o foco, tampouco a comunidade, né, a nossa população vai saber. Então, para isso exige muita dedicação, isso exige um trabalho com muita clareza, por isso que o nosso programa de governo é o único de todas as chapas que concorrem, que foi construído junto à comunidade. Durante 4 meses, nós passamos de casa em casa, né, fizemos reuniões comunitárias, abrimos uma plataforma colaborativa onde as pessoas poderiam dar as suas sugestões, né? E depois que nós colhemos essas informações das prioridades, nós elencamos de fato no nosso programa de governo o que nós temos convicção que conseguimos entregar com recursos próprios. Das 46 propostas, apenas uma exige que a gente busque recursos de fora, que é o projeto do tratamento do esgoto, que tem um valor bem elevado, e historicamente nenhum prefeito que passou pelas gestões guardou um percentual, né, do valor da cobrança da água para reinvestir no tratamento do esgoto, ou mesmo que se tivesse, né, um valor reservado para fazer obras emergenciais, quando há falta de água, quando há vazamentos fortes numa caixa d'água, e essas ações elas devem ser feitas de forma imediata, e hoje não tem esse recurso reservado. Então a gente entende que precisa ser feito, mas também precisamos buscar uma parceria ou recursos de fora para esse projeto. Os demais, todos, é a nossa palavra que está dentro do nosso programa de governo, nós temos convicção que conseguimos entregar. E com base nisso, nesse sonho, nessa vontade, na escuta da comunidade, é que o Partido Liberal escolheu, né, o Luiz para fazer parte da chapa majoritária como candidato a vice-prefeito por toda a sua experiência dentro da gestão, né, dentro da indústria, e ele vai explicar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho a história dele. Bom, eu sou natural de Campina das Missões, vim para Teutônia em 99 e moro agora 25 anos, pouco mais de 25 anos no município de Teutônia. Desses 23 anos moro na Vila Esperança, bairro Canabara. Então, adotei Teutônia como minha cidade, onde hoje construí uma carreira profissional, onde hoje tenho 2 filhas que moram nesse município. Então, por isso, hoje quero o bem de Teutônia e trabalhar para que Teutônia prospere cada vez mais. Então, minha carreira profissional toda ela foi construída dentro de indústria. Trabalhei por muitos anos na indústria de alimentos, continuo trabalhando nessa área, onde fui supervisor, coordenador e os últimos 4 anos gerente de indústria, nas quais eu sou formado hoje como técnico em alimentos pelo Colégio Martin Luther de Estrela. Fiz cursos em gestão, em administração e finanças, justamente porque respondia por uma das unidades, uma das 3 maiores faturamentos da unidade da cooperativa a qual eu trabalhava. Atualmente continuo trabalhando numa indústria de alimentos, então tive que ajustar meu horário justamente para conseguir conciliar as 2 coisas. Começo hoje às 4 horas da manhã, trabalho até meio-dia, e de tarde eu vou para a rua fazendo a campanha, levando o nosso programa de governo a toda a comunidade. Até peço desculpas se por acaso não consegui visitar todas as casas, mas enfim, assumi um compromisso junto com a empresa e estou me dividindo nas duas caminhadas, mas com certeza teremos oportunidade de conversar e discutirmos sobre as nossas propostas, caso não consiga chegar na sua casa. Eu costumo dizer assim que o Luiz é um cara que gosta de pessoas, que sabe resolver problemas e entrega resultados, né? Como eu disse, a gente leva com muita seriedade a gestão do município, né? A entrega, cumprimento da nossa palavra, e é por isso que a escolha foi bem feita. A gente se divide, né, Luiz? Um vai para um lado, outro vai para o outro, para que a gente possa chegar ao maior número de casas dos nossos teutonienses. Olá, Aline e Luiz. Se vocês forem eleitos, quem vai fazer parte do governo de vocês e quem não vai fazer parte? Bom,
as pessoas que sejam capacitadas, né? Principalmente que tenham a capacidade de conversar com a população, né? De dialogar e a capacidade de serem resolutivos. O que mais a gente encontra no serviço público, isso não é comigo, isso é com outro. Quando chega na outra sala, isso também não é comigo, é com outro. E muito pouco se tem pessoas que peguem, né, para si as demandas e que sejam resolutivos. Então, as pessoas que tiverem essa capacidade, né, de dedicação, de trabalho, de eficiência, que estarão focados no nosso programa de governo, serão bem-vindos a fazer parte do nosso governo. Pessoas com ficha limpa, que não queiram olhar para questões pessoais, mas que lutem pelas questões coletivas. O nosso programa de governo, ele traz problemas históricos que nós sabemos que podemos resolver, desde que não se saia do foco. Então, as pessoas que estejam alinhadas com essa proposta, com certeza, serão bem-vindos a compor o governo junto com a gente, né, Luiz? Porque, e aí eu vou chamar a atenção na questão dos secretários, né? Dentro do modelo que nós queremos implantar da Lei da Gestão e Governança, nós vamos fazer mensalmente as reuniões com os nossos secretários. Eles vão ter metas. Se eles não entregar no primeiro, no segundo, no terceiro mês, tendo apenas um partido, sem aliança, sem conchavos, nós teremos a liberdade de dizer, olha, meu amigo, não deu certo, né? O teu perfil não é o perfil que a comunidade teutoniense quer, e nós teremos a liberdade de colocar essas pessoas, mas também teremos a liberdade de tirar essas pessoas, né? Buscando a eficiência. Quem não vai fazer parte do nosso governo? Pessoas que sejam corruptas, né? Que, de novo, estejam preocupadas com seus interesses pessoais. Bom, certamente essa pergunta aí de quem faz e não faz parte, muitas vezes diz respeito à possibilidade de chamar pessoas de outros grupos que concorreram, mas neste caso a gente percebe a clareza na proposta de vocês em manter a unidade do partido, né? Diferencial do plano de governo é o próximo tema, Aline e Luiz. Vocês têm utilizado Avança Teutônia, Atitude para Mudar, esses dois mantras com a diferencial do plano de governo. Que associação vocês fazem? Bom, exatamente. O slogan traz justamente o que a gente pensa. Nós não queremos nem fazer menos, nem fazer igual. A gente sabe que com muita dedicação e com muita atitude e por vezes ousadia, né? Não é fazer as mesmas coisas, a gente sabe que a gente vai ter que romper uma cultura impregnada em alguns setores dentro do município, né? Nós teremos essa ousadia e essa atitude para fazer mais. Quando não há supervisor do chefe, e é assim, quem está nos escutando sabe, nas empresas que trabalham, quando não entrega-se resultados, se entende que a pessoa não está no lugar certo. E por vezes essa pessoa é trocada. E nós precisamos fazer isso, inclusive despertar dentro dos servidores públicos as pessoas que têm uma vocação, mas que fizeram um concurso para o outro setor. Nós temos profissionais que estão dentro, muitas vezes, da educação, da saúde, que têm uma vocação, fizeram aquele concurso, né? Mas a vocação delas é outra. E muitas vezes é uma necessidade que a gestão pública tem, e nós vamos estar aproximando e dando oportunidade também para esses servidores. Mas, de novo, temos atitude para fazer mais e diferente e, principalmente, falar a verdade para a nossa população. Eu falo sempre para o nosso grupo, né? A gente sempre vai ser coerente, a gente sempre vai falar a verdade, porque a confiança a gente perde uma vez. E a credibilidade também, né? E é assim que a gente vai fazer o nosso trabalho. A diferença é que o nosso programa de governo é o único que foi construído junto com a nossa população. Né? Nós passávamos de casa em casa, convidando-os para os encontros comunitários. Muitas vezes as pessoas não querem se expor porque elas têm medo depois de sofrer retaliação, mas nessa caminhada elas já traziam, né, os pontos de vista do que precisava ser melhorado na sua localidade ou numa visão mais coletiva, né? E a gente foi aprimorando
né, com base na escuta de todos os pontos da nossa cidade e as ideias que vieram através da plataforma colaborativa, de trazer apenas o que nós podíamos, né, cumprir. Vou dar um exemplo dentro da educação, eu sei que a gente vai entrar logo em outros temas, né? Mas em relação à educação, o principal ponto que a gente tem hoje é zerar a fila de espera na educação infantil. Tá, mas Aline, teu programa de governo de vocês não fala sobre o turno inverso. Gente, se eu quiser agradar gregos e troianos, eu não agrado ninguém e não faço nada e não resolvemos problema nenhum, né, Luiz? A gente precisa ter um foco. O foco vai ser dar oportunidade às 440 crianças que estão fora das nossas escolas de educação infantil e, posteriormente, a gente avança, né, em outras propostas que também são importantes e relevantes. Mas se eu não tiver foco, também não entrego. Então, o nosso programa de governo, ele traz 46 programas. Nós, inclusive, registramos ele, né, Luiz, lá no cartório, porque a nossa palavra tem valor. O que está aqui, nós temos convicção que nós podemos construir, porque é a nossa palavra, porque a nossa família está caminhando conosco diariamente e são os primeiros a nos cobrar, né, o resultado. A gente brinca porque a Lonha, que é a esposa do Luiz, ela está nos auxiliando diariamente na campanha. Ela disse assim: eu vou ser a primeira a cobrar de vocês todos esses resultados. E com certeza esse é o compromisso, né? Assim como a gente sabe que o nosso programa de governo traz vários projetos inovadores, como é a questão da criação da Guarda Municipal, como é a questão da criação da Clínica da Criança, como é a questão, a exemplo do presidente Bolsonaro, a diminuição de impostos para que a gente possa também ter a possibilidade de arrecadar mais, porque a gente vai incentivar as pessoas que não estão trabalhando dentro da legalidade, que possam legalizar o seu negócio, dando possibilidade, inclusive, de fazerem vendas para o próprio município de Teutônia, né, incentivando e mostrando a eles quais são os processos, como é a criação do Centro de Convivência do Idoso, o Centro de Bem-Estar Animal, Parque de Rodeios, entre outras ações, né, Luiz? Só chamar a atenção também da população, justamente nosso programa de governo, ele foi criado junto com a comunidade. O que está aqui é o que está registrado. Tem chapas, tem candidaturas que têm 2 planos de governo, um registrado e o outro que estão entregando na sua casa. Então gostaríamos que avaliassem e realmente observem se hoje já estão fazendo dessa forma, como farão depois quando estarão lá dentro. Estão entregando algo para a comunidade, porém registrado, tem coisa diferente. Então, verifiquem, acompanhem, analisem e poderão ter certeza. O nosso programa de governo ele foi criado junto com a comunidade e é a nossa palavra. O que está escrito aqui é um documento e será entregue dentro da nossa gestão. Vamos entrar agora nas áreas específicas, né? Temos vários pontos aí para aprofundar um pouco as propostas e gostaria de começar pela saúde. Quais os pontos que vocês enxergam como prioridade na atuação na saúde? Bom, um dos pontos principais e que nós já mostramos o nosso desempenho e principalmente que nós sabemos o caminho de fazermos com que esse projeto saia do papel é a criação dos 10 leitos de UTI, né? O Partido Liberal conseguiu já o primeiro R$1 milhão. Esse recurso está guardado numa conta do Hospital Ouro Branco, né? Aguardando para que entre mais um valor para que eles consigam executar a primeira etapa. Inclusive, em outros debates, e eu quero reforçar isso aqui também, eu faço desafio aos demais candidatos que dizem que esse projeto é importante, mas que a gente sabe, né, eles todos estão vinculados a um partido, que eles poderiam, né, já agora construir esse pedido de recursos com os seus partidos para que cada um conseguisse R$1 milhão, então logo a gente constrói e já começa a fazer, colocar os equipamentos também dos 10 leitos de UTI. E esse projeto, que é tão importante, que é sonhado por nossa comunidade há mais de 10 anos, ele tem que estar acima, inclusive, da eleição, né? Se há essa proposta, se esse é o sonho, todos devem se dedicar, né? Mas, enfim,
Esse 1 milhão nós já conquistamos, para nossa alegria, ele entrou no caixa do município no dia 14 de fevereiro de 2024 e já foi repassado ao Hospital Ouro Branco. Então, é uma das nossas propostas que vai fazer com que a saúde também esteja num patamar competitivo com outras cidades, né? Não é só a questão dos 10 leitos de UTI, sendo esses, se eu não me engano, são 7 que vão ser leitos SUS, né? E 3 particulares, mas a gente sabe que junto com a UTI vem vários outros serviços que são disponíveis para a nossa população, né? Hoje, diariamente, na verdade, inúmeros teutonienses vão até outras cidades fazer hemodiálise. Esse serviço também vai estar agregado, né, na vinda da UTI aqui no Hospital Ouro Branco, e nós podemos, inclusive, buscar outras especialidades depois que nós tivermos a implantação desse tão importante projeto. Então, a gente precisa sonhar grande, sim, para se tornar competitivo e sermos, né, no nosso Vale do Taquari, a menina dos olhos para quem quer vir para Teutônia e principalmente para quem quer investir, né, cuidando também da nossa população. Outro projeto inovador que a gente traz é a criação da Clínica da Criança, né? A gente sabe hoje que muitas vezes no posto de saúde, tem alguns postos de saúde que tem meio turno, né, por semana pediatra. Se esse pediatra adoece, tem semanas então que o pediatra nem chega a um determinado bairro. E a gente vê a necessidade, principalmente porque as nossas crianças, eu tenho um pequeno de 6 anos, eles não vêm com o manual de instrução, né, juntos, e é uma caixinha de surpresa, né, a qualquer hora, a qualquer momento. Então, a gente entende a necessidade de cuidar do nosso futuro, olhando para as nossas crianças e tendo esse ambiente, né, que vai contar com técnicos de enfermagem, com enfermeiros, com clínicos gerais, com pediatras, que vão agilizar o atendimento às nossas crianças, né, agilizando o diagnóstico e também o início do tratamento, se assim precisar, né? Também acho que é importante a gente falar do Centro de Convivência do Idoso. O Luiz falou muito sobre isso no debate dos candidatos a vice-prefeito. Cuidar de quem muito já fez pela nossa cidade, e a gente tem aí inúmeras famílias, filhos que muitas vezes têm que deixar de trabalhar para cuidar dos seus pais, e aquela renda ela não é suficiente. Mas aquele idoso, ele não quer ir no Vale da Melhor Idade, ou ele não gosta, ele não quer participar dos grupos de idosos, mas ele gostaria daqui um pouco de passar um dia com atividades recreativas, de artesanato e um ambiente acolhedor, também proporcionando para que os filhos possam trabalhar, né, e complementando a renda da família, porque muitas vezes hoje nós temos muitas famílias em Teutônia que têm que escolher se eles vão utilizar o recurso ou para comprar o remédio ou para botar um prato de comida na mesa. É uma realidade muito grande, inclusive diariamente chega ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né, de famílias buscando apoio e ajuda, porque muitas vezes precisa colocar no lar e não tem condições financeiras para isso. Então, o município precisa ter esse olhar, e o Centro de Convivência vai ser esse espaço para acolher os nossos idosos, respeitando também tudo que já fizeram para engrandecer o nosso município de Teutônia. Quer falar um pouquinho, Luiz? Muitas dessas histórias nós acabamos presenciando nas nossas visitas durante a nossa caminhada, onde nós levamos nosso programa de governo, e são muitos relatos com relação a isso, onde os filhos acabam parando de trabalhar justamente porque não tem como deixar os pais ou os avós sozinhos em casa. Então, esse centro de convivência do idoso é justamente para isso, onde o idoso pode ir na parte da manhã, onde ele terá um cuidado com relação à saúde, vai ter lazer, vai ter atividades físicas, e no final do dia ele poderá retornar para a sua casa para continuar o convívio com a família. Também temos outro projeto que até pode parecer bem audacioso, né? Zerar a fila de espera por consultas, exames e cirurgias, né? Mas quando a gente quer, a gente realmente consegue. Estão dizendo que o nosso programa de governo é utopia, mas a gente sabe o caminho, né? Ainda no final do ano passado, uma das questões que nos deixaram super chateados
a gente conseguiu um recurso de R$200 mil para que a gente pudesse agilizar a fila de espera de cirurgia, e essa é uma grande possibilidade, porque os deputados federais, do recurso que eles têm de emendas parlamentares, 50% do valor que eles recebem é obrigatório eles repassarem para projetos em saúde. Então, a gente sabe que, havendo o esforço, né, da administração, havendo o esforço por parte dos vereadores e também, principalmente, da própria gestão, com os seus recursos próprios, nós conseguimos avançar. Hoje, no hospital, apenas no Hospital Ouro Branco, então, que atende ali as especialidades de traumatologia, as cirurgias de hérnia, de vesícula, esqueci o nome, das varizes também, né? Nós temos 600 pessoas aguardando na fila de espera. E aí a gente não está falando de problemas que a gente tem aqui na parte do oftalmo, a gente não está falando em relação à parte da oncologia, que são especialidades que são colocadas, né, direcionadas a outros hospitais. Apenas no Hospital Ouro Branco nós temos 600 pessoas aguardando na fila de espera, e também é a nossa proposta de nós avançarmos fazendo pacotes, né, para que a gente possa avançar tanto no Hospital Ouro Branco ou demais hospitais aqui da nossa região, tirando a dor da nossa população e dando a eles a oportunidade de ter, né, uma qualidade de vida, né, podendo fazer suas atividades sem dor diariamente. Também um projeto audacioso, e a gente sabe que aqui a gente está mexendo com coisa grande, a gente também sabe que gestores não querem falar em relação a esse assunto, mas a gente sabe que é necessidade, né? Quando a gente cria, e tem aqui como proposta a criação de um programa de combate às drogas. A gente sabe que não é um projeto que vamos conseguir fazer sozinhos, apenas com a prefeitura, mas a gente vai necessitar que estejam envolvidos lideranças da segurança, lideranças da educação, lideranças religiosas, também trazendo várias ações, né, e possibilitando que o município também, através da criação da Guarda Municipal, auxilie nesse projeto, nesse processo, porque os números demonstram, né? Se a gente pegar os dados da segurança, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, os registros de pessoas com posse, né, e tráfico de drogas cresceram nos últimos 10 anos mais de 400%, né? É evidente, a gente sabe também que os números demonstram que diminuiu os furtos, o homicídio, mas o número desse dado que eu falei, dos 400% em posse, né, de entorpecentes e tráfico, bem como a estelionato, tem aumentado muito em Teutônia, né, e a gente precisa avançar. Essa questão das drogas, inclusive, né, protegendo, é importantíssimo para que a gente possa proteger as nossas escolas, né? A gente não vai falar aqui o percentual, mas a Brigada Militar, a Polícia Civil desempenham um trabalho fantástico com a quantidade de profissionais que eles têm. Precisariam, com certeza, mais para serem ainda mais efetivos, porque eles não trabalham apenas em Teutônia, eles têm que cobrir a cidade de Paverama, Poço das Antas e Westfália, né? E mesmo assim desempenham um bom trabalho. Mas o município tem que estar à frente, porque segurança pública faz parte da qualidade de vida das pessoas. Aline e Luiz, vocês falaram muito então da questão da segurança. A gente vai fugir um pouco do protocolo e vai pular para essa questão. Dentro dessa parte da segurança, vocês falam em criar a Guarda Municipal Armada de Teutônia. Se vocês puderem explicar um pouco mais sobre isso. Bom, a ideia justamente da Guarda Municipal Armada é para compor o efetivo hoje no nosso setor de segurança. Por muitas vezes foi feita solicitação aos órgãos do Estado justamente para aumentar o efetivo da nossa brigada aqui em Teutônia. Porém, nunca fomos atendidos e eles alegam que o índice de criminalidade do nosso município está baixo e que teria outras cidades com prioridade. Porém, a nossa preocupação é justamente essa, nós não queremos que suba o índice, nós queremos que reduza ainda mais. E como a Aline falou há pouco com relação às drogas, nós queremos que reduza essa circulação e que não chegue nas nossas escolas, porque só famílias que realmente passam por isso
elas sabem explicar o sacrifício e a dor que é. Então não é só o filho, e sim a família toda acaba sofrendo junto, e muitos pais com certeza dariam tudo que tem justamente para conseguir tirar o filho dessa situação. Então a ideia da Guarda Municipal é justamente essa, de trazer para ela complementar, ajudar no patrulhamento da zona urbana, ajudar na segurança das nossas escolas, escolas infantis, escolas municipais e escolas estaduais, justamente para fazer um trabalho junto com os órgãos já hoje, da Brigada Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, que já faz um serviço de excelência. Porém, nós queremos complementar ainda isso a mais, justamente para termos uma segurança ainda maior dentro do nosso município. Isso seria feito através de concurso? Isso mesmo. Eu justamente queria aproveitar, dentro da pergunta da própria Camille, trazer um ingrediente. Claro, tem brigada, polícia, defesa civil, bombeiros, né, que são áreas que englobam, mas há muito esse questionamento do número de habitantes, permissão para implantar determinado tipo de guarda municipal. Como vocês olham essa parte da legislação? Já estão olhando esse ambiente? Sim, estamos, inclusive, estou em contato direto com o prefeito de Flores da Cunha, né, o prefeito César Ulian. Ele teve uma oportunidade no município de Teutônia buscando o projeto do vídeo monitoramento, que eles tinham ideia de implantar dentro da sua cidade, e também, né, trocamos ideias sobre a criação da Guarda Municipal. Eles criaram essa Guarda Municipal armada neste ano, né, é uma cidade muito parecida com as características de Teutônia, é uma cidade ali da Serra, inclusive a primeira-dama é do município de Teutônia, uma teutoniense, né, muito querida ela, e a gente sabe que é possível a gente fazer e avançar nessa questão. É através de concurso, sim, Camille, né, primeiro é o concurso, depois tem uma formação, né, para esses profissionais, para que depois, posteriormente, eles possam estar nas ruas, né, com veículos também auxiliando, como o Luiz muito bem colocou, em várias ações, sejam elas de trânsito, mas especialmente das nossas escolas e das nossas crianças. A gente precisa proteger e a gente sabe que muita coisa, e aí relacionada à violência, à questão de drogas, tem acontecido nas nossas escolas, apesar de não ser falado muito. Mas muitas situações, inclusive dificuldade de conseguirmos profissionais que queiram assumir direções nas escolas por esse tipo de comportamento que acontece através dos alunos e ações que acontecem dentro das escolas e que muitas vezes não é que a brigada não queira estar na ponta, mas ela já faz muito com o que tem. Então, o município precisa ter olhar, porque essa proteção, tudo bem, deveria de ser dever do Estado, a segurança pública é dever do Estado, mas se ela não faz, vou cruzar os braços? Não, a gente não sabe se é assim, né, Luiz? Então, ainda dentro da segurança, essa é uma proposta audaciosa, mas eu escutei a sabatina da Karine aqui, eu quero dizer para ti, Karine, que a gente não vai deixar o 40º Batalhão voltar para a Estrela, não, né? É uma conquista para Teutônia e nós já nos colocamos à disposição dando a possibilidade de construirmos, inclusive trazemos dentro do nosso programa de governo, né, esse apoio, esse auxílio para que a gente possa ampliar o prédio do batalhão hoje, para que o 40º Batalhão não saia daqui. Eu sei que eles foram muito bem recebidos, recepcionados, e eu tenho convicção que é aqui que eles irão ficar, e a gente vai trabalhar muito para isso também. Um pedido que veio do CONCEPRO, o qual a gente vai ser parceiro também. O Estado, por vezes, não manda recursos suficientes, né, para que eles possam fazer uma gestão eficiente também. Então, por vezes, falta recurso para arrumar um veículo, falta recurso para fazer o abastecimento dos veículos, né? Então, pedindo um apoio, tanto para a questão de infraestrutura, como também para que eles possam desempenhar um trabalho com eficiência e qualidade, podem ter certeza que nós vamos estar presentes. E aí o Lucas também traz a questão da defesa civil, né, Lucas? É uma preocupação muito grande, a comunidade que está nos escutando sabe. Nós sempre estivemos presentes desde a primeira enchente que aconteceu lá em 2023.
né? Eu quero aqui dizer que realmente não se tinha preparação nenhuma. A Defesa Civil, por parte do município, era uma pessoa. Se tinha uma proposta que foi apresentada pelo Corpo de Bombeiros, né, mas que não havia sido avançado e que a gente precisa ter esse olhar. Não dá para a gente ficar enxugando o gelo. Já passou a hora de nós criarmos um comitê conjunto com Brigada Militar, conjunto com a Polícia Civil, conjunto com o Corpo de Bombeiros, né? E que quando acontece esses momentos, a gente tenha um comitê integrado. Porque o que aconteceu também foi que, por vezes, a comunidade, obviamente, no seu desespero, ligava para todos os setores e cada uma deslocava uma equipe para aquele local, porque não havia comunicação e a gente teve uma dificuldade na comunicação também em relação à falta da internet, né? Então, a gente perdia um tempo ali em mandar uma equipe até uma residência para que ele soubesse onde ele teria que ir novamente, ele tinha que voltar até a prefeitura para a gente dar o próximo comando, né? Então, a gente sabe que nesses quesitos a gente precisa avançar em equipamentos também. A gente teve uma conversa com o Genir, né, e também com o comandante lá no Corpo de Bombeiros, faltando materiais básicos para que eles possam desenvolver, né, o seu trabalho. E a gente está à disposição, principalmente porque a gente vivenciou, né, esses momentos, estivemos ao lado da população. Ontem ainda, quando a gente fez aliás, no domingo, quando a gente fez a nossa caminhada do dia 22, né, do Partido Liberal, teve um senhor que apareceu do nada, assim, ele disse: Aline, eu quero te agradecer por ter estado ao meu lado, por ter ajudado a salvar as minhas coisas na enchente. A gente não sabia quem ele era, né? Então, eu quero aqui agradecer a todos os voluntários, pegar esse gancho aqui, que fizeram a diferença na vida das pessoas, mas a gente entende que precisa qualificar todos os voluntários da Defesa Civil e trazer essas informações também para a sociedade, para que a gente saiba para onde avançar. Quanto a essa questão, Estamos chegando na metade já do tempo, né? Temos várias questões. Camille, por favor. se vocês puderem citar brevemente, não é uma característica de Teutônia exclusivamente, né? Mas a gente percebe que em muitas cidades a gente tem o cargo de coordenador que muda frequentemente. Como que vocês pretendem fazer em relação a isso? Vocês vão ter um cargo político como coordenador da Defesa Civil? Não, inclusive eu participei em Brasília de diversas audiências quando tive lá, agora, se eu não me engano, foi em julho, proporcionados pelo deputado Marcel Van Hatten e também pelo deputado Sanderson. Inclusive, existe um projeto de lei tramitando a nível nacional, né, governo federal, para que se intitule sempre como coordenador de defesa civil um profissional técnico e concursado do município, para que as ações sejam efetivas e constantes, para que numa troca de governo não se perca o trabalho realizado. Então, esse vai ser o nosso foco, buscando a indicação de um profissional concursado, mas com capacidade técnica. Eu participei principalmente no período do vendaval que a gente teve em janeiro, né? Ali houve a troca do secretário, na época ele pediu para sair, e eu fiz todos os registros dentro do sistema, né? Ele é muito burocrático e ele pede muitos relatórios técnicos por parte de diversas secretarias. E esses números, esses relatórios também não podem se perder. E quando eles não são colocados no lugar certo, dificilmente depois tu vai conseguir captar recursos para o município. Então, com certeza, a gente vai ter esse olhar. Área da educação. Antes vocês já falaram sobre a questão das vagas na educação infantil. Além deste projeto, o que mais vocês enxergam como necessidade e como diferenciais do plano de governo? Temos também a questão, fora zerar as filas da educação infantil, a criação do programa de revitalização das escolas, porque entendemos que precisamos cuidar da estrutura das nossas escolas justamente para oferecer um local seguro para as nossas crianças, onde elas tenham realmente condições adequadas para frequentar. Então, falo em questão de parte elétrica, hidráulica, estrutura, brinquedos e tudo mais. Então, oferecer um ambiente seguro para elas. Proporcionar treinamentos também de inclusão,
para as pessoas, os alunos com alguma espectro autista, justamente precisam um cuidado especial. Então, dar treinamentos para os professores, as pessoas que trabalham dentro da escola, justamente para conseguir receber esses alunos e fazer com que eles consigam interagir com os demais. Fortalecer e fornecer o kit escolares, que nem mochilas, caderno, lápis, coisas de uso diário. Queremos também implantar no ensino a educação financeira, justamente para que os jovens já começam a entender de como cuidar do dinheiro, justamente para eles desenvolver essa habilidade e conseguir depois, no futuro, quando adultos, fazer a gestão do seu dinheiro e conseguir prosperar. Ampliar o projeto empreendedor e apoiar as escolas escolares. Cooperativas escolares. Vocês falam da criação de 2 novas escolas, né, para zerar a fila de educação infantil. Isso aí, é um compromisso, né? E aí a gente não vai esperar para que esse recurso venha do governo federal. A gente sabe que é possível a gente fazer com recursos do município, né? De forma imediata. Aqui é importante a gente trazer um número, né? Não é apenas 440 crianças, mas essas crianças têm uma mãe. E normalmente quem fica em casa com a criança quando não há vaga e não consegue uma tata para cuidar é a mãe. Então, se a gente for fazer um cálculo assim muito rápido de 440 mães que muitas vezes não conseguem trabalhar, se elas fossem ganhar um salário mínimo, a gente está falando que deixa dentro de um ano de circular na economia do município em torno de 8 milhões. E não é que elas não queiram trabalhar, elas não conseguem porque elas faltam aquele espaço, aquele ambiente de acolher as nossas crianças. Então, esse é um dos nossos principais compromissos dentro da educação, fazer um gancho em relação à educação inclusiva, né? A gente, indo de casa em casa, a gente nota o aumento, né, de crianças, e aqui a gente precisa destacar a importância da gente trazer mais informações em relação ao autismo ou em relação a outros transtornos. A gente fez uma live também, uma mãe relatava da experiência dela, que tem um filho com TOD, né, e TDAH, então, que é necessário a gente ter esse olhar, porque a forma dele de aprendizado, ela é totalmente diferente, né, de um outro aluno. Então, a gente precisa avançar, principalmente trazendo informações para a nossa comunidade, da onde eles podem buscar recursos, qual é a legislação pertinente para que eles possam acessar e buscar o tratamento dos seus filhos. Nós tivemos uma família ali na linha Germano, que tem um menino de 13 anos, uma menina de 5 e um menino de 7, né, os 3 com autismo, né. A menina até com um grau assim mais severo, ela não tem esse contato visual. E há pouco tempo agora a família teve esse diagnóstico, mas ela não sabia para onde ir, o que fazer, até achava que algumas coisas eram normais, né? Então, a sociedade, o poder público precisa estar presente e avançar nessas questões também. Nós temos aí com a sabatina de Aline Rericou e Luiz Antônio Becker, do Partido Liberal de Teutônia. Vamos, após falar sobre saúde e educação, que tem percentuais mínimos de investimento, vamos para a área econômica, vamos falar de agricultura e meio ambiente e entender quais são os principais pontos que vocês pretendem atender se eleitos forem. Com relação à agricultura, por muito tempo trabalhei na agricultura, então sei das dificuldades que a agricultura ela sofre. Também com relação a fazer o básico bem feito. Então, o que o produtor ele precisa? Ele precisa de acesso, ele precisa de estrada, ele precisa de máquina e por muitas vezes ele precisa de um saibro. Então, quando ele necessita justamente para tirar a sua produção, para tirar, exemplo, aves ou suínos, ele precisa daquele período. Então, ele não tem como esperar meses para isso acontecer. Então, a agilidade disso, de realmente quando o produtor
necessita de dar condições para ele de oferecer esse trabalho, esse serviço para ele. E também um programa de incentivo rural que realmente atenda às necessidades deles. Então, e facilitar com que ele tenha acesso a esse recurso e que ele consiga esse subsídio de uma forma fácil, sem muita burocracia. E também o subsídio a jovens que queiram permanecer no campo, que queiram fazer a sucessão, que queiram investir em novos empreendimentos na agricultura. Acho que é importante destacar que a nossa proposta, né, hoje existe um recurso que é disponibilizado através de legislação municipal, que paga pelo metro quadrado de novas construções, tanto pocilgas, tambos de leites ou aviários, o valor de R$16. Nós queremos ampliar esse valor, mas com um foco específico na questão da sucessão rural, né, dando oportunidade aos jovens. A nossa proposta traz para projetos que sejam encaminhados por jovens uma ampliação de 30% nesse valor de auxílio e subsídio de novas construções. Um olhar muito forte para a questão da educação também. A exemplo de outros municípios, nós queremos fazer parcerias, podendo elas ser inclusive com o nosso Colégio Teutônia, que é exemplo, né, no nosso país, de forma histórica, há muitos anos, pessoas de todo o nosso país vieram até aqui para buscar formação, e a gente entende ser importante o município ofertar isso aos jovens que vivem no meio rural e que querem dar continuidade às propriedades, para que eles aprendam novos manejos e técnicas para tornar a sua propriedade ainda mais eficiente e rentável também. Acho que é importante a gente trazer um compromisso que assumimos junto ao Sindicato Rural na reunião que tivemos lá com toda a sua diretoria. Nós não fecharemos escolas, né, na zona rural, porque a gente entende que essas escolas abertas, elas acendem e fortalecem o espírito do pertencimento, né, fazendo com que eles estejam próximos, né, das suas casas e valorizando o trabalho dos seus pais, dos seus avós, daqui um pouco criando uma conexão mais forte para que eles não saiam e continuem sua vida ali no campo. Dentro do meio ambiente, nós temos aqui a proposta de tirar do papel o Plano Municipal de Saneamento Básico. Esse plano ele é obrigatório em lei federal para que todos os municípios façam, mas historicamente os planos são deixados, né, no papel e não é colocado em prática. O plano de saneamento ele trata sobre 4 temas. Ele trata sobre o abastecimento da água, ele trata sobre escoamento pluvial, ele trata sobre a coleta de resíduos, que é o nosso lixo, e trata também sobre o tratamento do esgoto. E a gente sabe que precisa avançar em todas essas áreas. O plano ele é muito claro e objetivo nessas ações, mas precisa, de novo, utilizar os sistemas de metas claras, né, para que o secretário saiba para onde está indo e seja mais eficiente também na entrega desses serviços, né? Também o nosso compromisso da criação do Centro de Bem-Estar Animal, que tem relação também à questão de saúde, porque entendemos, né, hoje que inclusive sai mais barato o município ter um médico veterinário à disposição que esteja focado nas castrações, que esteja focado na chipagem dos animais e o auxílio, quando necessário, de cirurgias, e que a gente possa avançar junto com as entidades, né, e ONGs do município, a CAT, Patas Solidárias e a APANTE, nesses processos também de adoções. Ainda nessa área econômica, indústria e comércio, quais são os projetos? É muito importante essa questão, Luciana, porque no dia 29 de agosto, e eu trouxe essa informação, né, para todos os candidatos a prefeitos no dia que nós estivemos lá junto ao Sindicato Rural, que Teutônia perdeu uma posição por muitos anos, se eu não me engano foi desde 2007, Teutônia se configurava sempre na segunda maior economia do Vale do Taquari, no retorno de ICMS, e no dia 29 de agosto perdeu essa posição para Arroio do Meio, né? Então hoje Teutônia é terceiro colocado, e a gente sabe que para avançar a gente precisa ter ações claras e objetivas, fortalecendo a nossa indústria e fortalecendo a agricultura. Porque quando a gente desenvolve esses setores, junto a isso desenvolve o comércio
né, e também os serviços. Então, a gente vai dar, primeiro, estruturar a equipe. Historicamente, é um secretário, muitas vezes uma secretária atendendo o telefone, né? Todos os processos de encaminhamento de incentivos, sejam eles fiscais, de terraplanagem, de pagamento de aluguel, de encaminhamento financeiro, que passam, né, através de lei, eles têm uma parte burocrática que tem que ser, todos estarem atentos a esse processo. Nós temos empresas que lá atrás receberam recursos do município, né, não foram orientados porque não é uma prática dos governos darem esse apoio às empresas de como fazer a prestação de contas, e hoje eles devem 5 vezes mais o valor do incentivo que eles receberam por uma questão de erro de data na hora da prestação de contas. Então, a equipe que estiver lá, ela tem que ser eficiente, contar novamente com um profissional aí concursado que dê segmento nesse processo também, auxiliando as empresas. Mas, com certeza, nós ampliaremos, né, o valor de recursos orçamentários nessa pasta para que a gente possa dar um incentivo para as empresas. Nós criaremos também o Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia, para que a gente possa fazer um estudo assim rápido mesmo, mas para a gente poder fazer a avaliação se dentro dessa área a gente investe em salas de robótica e tecnologia nas nossas escolas, ou se a gente usa nesse primeiro momento esse recurso para já investir na busca de empresas ou fortalecimento de empresas teutonienses nessas áreas que trazem um valor agregado maior, né, para o município. Então, de novo, nós, a exemplo do Bolsonaro, nós vamos fazer a isenção, né, do alvará da vigilância sanitária para todas as atividades de baixo risco econômico, dentro da lei da liberdade econômica. É um valor que vai deixar de entrar no cofre público, mas que a gente tem a convicção que vai fazer a diferença para o microempreendedor que está começando o seu negócio, que acredita na cidade, que com certeza logo mais vai ser um grande empreendedor, fazendo um incentivo a quem acredita na nossa cidade. Aline, eu sei que o tempo é curto, mas eu queria que vocês respondessem uma questão específica que a gente, inclusive, abordou em reportagem na última semana, que Teutônia vem registrando queda na busca por emprego, cerca de 80%, né? Em conversa com o Cine, a gente constatou isso. Como vocês pretendem resolver essa questão? A questão do interesse das pessoas por vagas mais de indústria, de chão de fábrica, né? Que a gente tem visto que são as principais demandas. Sabe o que eu acho, Camille? O povo está deixando de sonhar. Isso começa pelos nossos jovens. E eu acho que a Luciana, que está aqui, ela é um exemplo disso, que ela é professora do projeto Jovem Empreendedor. E por mais que se tenha uma turma que seja escolhida entre os professores como alunos de destaques que tenham a oportunidade de fazer esse projeto, se há uma dificuldade de fazer eles sonharem, né, Luciana? E quando se provoca isso, enquanto se incentiva isso, começa a fazer o cérebro funcionar e se veem propostas incríveis, né? Sonhos incríveis e a oportunidade, inclusive, de abrirem os seus negócios posteriormente quando vão iniciar a sua vida profissional, né? Nesse momento que eles fazem o curso agora, eles não estão nessa idade ainda, né? Então, eu acho que fazendo esforços, fazendo investimento dentro da qualificação da mão de obra, estando presentes na comunidade, mudando um pouco o trabalho da assistência social com as famílias que vêm buscar um apoio, um auxílio. A gente tem exemplo de outras cidades, né, que para que a pessoa, para que a família ela tenha a possibilidade de ganhar algum auxílio, ela precisa passar por uma oficina gratuita, mas que demonstra o interesse dela em prosperar para também ganhar aquele benefício. Então, são várias frentes, não existe uma frente apenas que nós estamos dispostos a realizar, mas principalmente fazer o povo voltar a sonhar e acreditar na nossa cidade.
Apenas por uma questão de clareza, os candidatos não têm como guardar todas essas informações, mas sobre posição da economia de Teutônia, Teutônia em 2005 e 2006 estava em terceiro, 2007 e 2008 estava em quarto lugar e a partir de 2009 estava até este ano na segunda posição. A partir do ano que vem, se não houver uma mudança do índice provisório para o definitivo, vai para o terceiro lugar, como a Aline mencionou. Vamos... Isso é preocupante, né, Lucas? Sim. Só fazer um adendo, porque assim, é menos recursos que vem para a A cidade, fatia é menor, né? é menor, mas também todo mundo sabe que aumentou muito a população de Teutônia com as questões Climática. climáticas, né? A gente tem um dado, foi apresentado pelo atual prefeito, da vinda de cerca de 4.000 pessoas para o município de Teutônia, né? E que vão precisar de serviços básicos, saúde e educação. E como faz isso com menos dinheiro, né? Então, por isso que o nosso foco principal vai ser, logo no início já da administração, o fortalecimento tanto da nossa indústria, comércio e serviço, na questão do desenvolvimento econômico, mas também para a nossa agricultura, que dá um retorno imediato mais rápido também para a gestão no orçamento municipal. Como vocês veem as ações e os projetos para a cultura e o turismo? Bom, eu sou apaixonada pela cultura e tive muitas oportunidades de vir até a Rádio Popular para falar sobre um projeto que demorou cerca de 1 ano, né, para a gente construir. Junto com a Glaci, nós duas fomos as idealizadoras. Choramos muito, ainda não estouramos a champanhe como a gente prometeu que faríamos, né, quando daria certo, porque existia uma forma, né, um projeto que sim trazia oficinas para a nossa comunidade, mas ele não era integrado com a comunidade. Por muitas vezes se solicitava, né, apresentações, eu não posso, eu não quero. Poxa, né, se o professor está dando aula, o que mais ele vai querer é prestar contas do seu trabalho junto à comunidade, né? Então, por isso que deu muito serviço, escrever cada oficina. Hoje são 28 oficinas que são disponibilizadas para a nossa população. São mais de 1.000 pessoas que participam dessa proposta e nós temos dentro do nosso programa de governo a ampliação de 10%, né, de vagas nesses projetos, e que ele se conversa, porque não é apenas eu fazer uma aula de violão. O professor da aula de violão, ele precisa estar dentro da orquestra municipal. E quando ele está dentro da orquestra municipal, ele vai incentivar o seu aluno a também fazer essa transição. Então, não é só apenas apresentar e ir para casa. Como contrapartida, essas oficinas, eles precisam se apresentar, eles precisam fazer recitais, eles precisam estar próximo à comunidade. E aí vem um pedido das entidades do interior, que a gente escutou, de trazer essas propostas lá na ponta. Né, se trabalha tanto no fortalecimento das entidades, das associações, então a gente vai fazer essa descentralização da cultura, proporcionando oficinas lá na ponta, mas também essas apresentações para que a gente consiga ter uma integração. Nosso programa de governo também traz, né, a importância da gente fortalecer o nosso patriotismo. Esse ano o governo municipal não quis receber a chama da pátria e nos 2 anos estive à frente disso e foi um momento muito importante que a gente recebia, a gente fortalecia as horas cívicas dentro da nossa escola, proporcionando um ambiente diferente nas nossas escolas e um evento do recebimento dessa chama que faz com que a gente não perca a nossa história, né, as nossas raízes, bem como, né, o recebimento da chama crioula. Então, esse fortalecimento ele vai acontecer. Os próximos dias a gente vai ter um momento com a ACOTE, que é a Associação dos Coros de Teutônia. Também trazemos uma proposta, e essa é minha alegria, porque na vida a gente tem que deixar legados. Historicamente, quando Teutônia recebeu o título de capital nacional do canto coral, o Luiz também falou sobre isso no debate, né? Tinham mais de 60 coros. Depois da pandemia, com o passar do tempo, né, se tem 20 que estão ativos, os corais comunitários, e para que a gente possa fortalecer, a gente não vai lá mudar a forma dos corais, né, de estarem organizados, mas a gente tem que incentivar as nossas crianças,
Hoje existem em 6 escolas municipais 7 núcleos que ensinam as nossas crianças a importância do canto coral para que a gente possa futuramente ter mais grupos e que a gente não perca, né, esse título tão importante que é Capital Nacional do Canto Coral. Aí dá para falar do Parque de Rodeios, dá para falar da questão também da importância do turismo, mas fazendo esse vínculo com a cultura. Só também fazer um gancho de correlação ao esporte, já que faz parte também justamente para ocupar os nossos jovens, justamente revitalizar praças para que dê condições para que eles possam praticar seus esportes. Também teremos incentivar projetos sociais de diferentes modalidades e incentivar atletas teutonenses para competições regionais e estaduais, justamente para levar o nome de Teutônia para fora, para o estado e inclusive o Brasil, como já tem hoje jovens representando o Teutônia a nível Brasil, né? Gargalos da mobilidade urbana. Vamos falar de obras e mobilidade. O que vocês estão planejando para o mandato? Bom, a gente sabe que existe um plano, né? Como eu estava falando antes do plano de saneamento básico, existe um plano de mobilidade no município. Mas, de novo, não basta apenas tu ter um estudo. Tem que se buscar a viabilidade de começar a colocar em prática, né, essas obras que são descritas dentro desse plano. E a gente sabe, a gente viu durante as enchentes, pela primeira vez na história, não me recordo, talvez Lucas, que tem uma memória muito apurada, assim, se em algum outro momento a ponte da Via Láctea ela Nunca. foi a fechada, primeira vez na né? história. Eu também não me recordava e, assim, foi um momento muito triste e desesperador, até porque nós tiramos várias famílias do bairro Teutônia em função da enchente, alocamos ele no ginásio da escola da Alfredo Schneider, no bairro Teutônia. E quando houve essa possibilidade de fechar a ponte em função, né, da chuva, a gente teve que tirar eles de forma imediata e trazer para o ginásio da Guilherme Sommer, porque senão nós estaríamos isolados, né, para fazer o atendimento deles com alimentação, com cuidado, né, e encaminhamentos burocráticos que a gente precisa fazer também nesse período para as famílias que foram atingidas. Então, é necessário de forma urgente e a gente enxerga, conversando dentro dos encontros comunitários que a gente realizou, que devemos fazer essa nova via, né, alternativa na parte oeste da cidade, interligando o bairro Teutônia, Alesgut, Centro Administrativo e bairro Canabar, né, também com a construção de mais uma ponte, e nós estamos dispostos a iniciar essa via, né? Eu já vi o projeto, sei que tem outras alternativas, inclusive também lá onde eu moro, no bairro Boa Vista, hoje um dos poucos acessos para bairro Languiru, centro administrativo, Canabar, praticamente todo o fluxo pega ali a 419 e tem estudo de outras vias que a gente possa avançar para desafogar ali também. Então, é olhar de norte a sul, leste a oeste a nossa cidade e tirando do papel os projetos que são importantes também para tirar o alto fluxo de caminhão que tem dentro dos nossos bairros. Mas, enquanto isso, também pressionar o governo do estado justamente para manter a Via Láctea e a ERS 409 em condições de uso, porque esse plano, essas obras, elas vão levar um determinado tempo. Mas, então, enquanto isso, nós precisamos oferecer segurança, sinalização para que essas rodovias que hoje existem, elas sejam seguras para a nossa população trafegar e não correrem nenhum risco ou não acontecer tragédias igual acontecer nos últimos tempos. A gente traz também o plano de drenagem e desassoreamento, né, dos nossos arroios. Há muito tempo não é feito, a gente sabe que isso também vai dar possibilidade de diminuir os pontos de alagamento na nossa cidade, né? Obviamente, o que aconteceu em maio deste ano foi uma coisa que surpreendeu a todos, né, todo o nosso estado, mas eu tenho certeza e convicção que quando a gente iniciar esse trabalho, a gente vai ter um escoamento da água assim mais rápido e possibilitando que alguns pontos da nossa cidade não afete mais algumas residências, né? Também faremos a criação do Conselho do Planejamento,
que é um conselho que vai contar com profissionais técnicos, tanto da sociedade civil como do município, principalmente na área da engenharia, da arquitetura, para que a gente possa avançar, né, dentro do nosso plano diretor. O plano diretor ele é muito importante porque ele dá um norte, né, para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade, dando as possibilidades de investimentos também, fazendo o desenho da zona urbana e da zona rural também. E a gente sabe que não foi feito nada em relação à enchente e que nós precisamos, de forma imediata, já fazer a descrição dessas áreas que foram afetadas, porque a gente entende que sai mais barato a gente organizar a cidade agora do que ter que reconstruir ela posteriormente. Dentro desse plano diretor também dá uma atenção muito especial com relação ao distrito industrial que hoje existe, e também já pensar numa nova área para um novo distrito industrial. A gente vê, principalmente na questão do plano diretor e de mobilidade, a gente sabe que o governo pretende fazer a concessão, né, da Via Láctea, e aí a gente percebe muitos gargalos, porque quem se movimenta de um bairro a outro, especialmente, vai pela Via Láctea, né? Então, como pensar nessa forma de vias alternativas, de concluir vias que, às vezes, vão até um ponto e, de repente, elas não seguem, né? Fazer esses acessos aos bairros e às localidades. Primeiro que o gestor municipal ele tem que ter um pulso firme e estar muito presente, né, quando esse diálogo ele acontece, né? Por vezes isso não aconteceu, né, de estar presente e lutar pelo seu município, né? Quais são as nossas necessidades? O Plano Municipal de Mobilidade, ele apresenta, né? Eu tive a oportunidade de ver o projeto da duplicação, né, ali que tá dentro do projeto da concessão, mas a gente sabe que dá para a gente avançar mais. E dá para a gente lutar para que Teutônia seja contemplado num período menor, né? Cada cidade vai fazer a sua luta, né? Pelas suas obras que desafoguem o trânsito, que melhorem a trafegabilidade. E Teutônia não pode ser diferente. Então, eu tenho uma característica que as pessoas dizem que eu sou furunguenta e que eu sou metida. E tá tudo certo. Eu sempre aprendi desde casa que um não a gente já tem, e que a gente trabalha muito e batalha muito para dar certo. Então, Teutônia sempre vai estar em primeiro lugar, e esses projetos relacionados à Via Láctea e também a 419, que é uma via que eu utilizo diariamente e que está em péssimas condições, nós daremos uma atenção muito importante. Mas ressalto, não é só a Aline e o Luiz. Aqui a gente vai precisar, em relação a 419, um apoio muito forte do município de Poço das Antas e de todos os vereadores, tanto de lá como aqui do município de Teutônia. E é uma comitiva, e se tiver que ir toda semana para Porto Alegre, a gente vai toda semana. Eles vão cansar de nos olhar, mas nós vamos buscar recursos e investimentos, porque Lucas participou de várias ações, né, Lucas? Várias reuniões com promessas vazias, mas que assim, ó, vou mandar um ofício para ver como é que tá, vou ligar, como é que tá. Não, as coisas funcionam com pressão. Eu costumo dizer que é que nem uma pessoa que deve em vários lugares, né? Onde ela vai pagar primeiro? Aquele que está mais incomodando. Então, nós queremos que onde que o Estado faça obras primeiros? Em Teutônia, porque a gente vai estar incomodando para que Teutônia seja de destaque e receba esses investimentos. Vocês já pincelaram um pouco, mas gostaríamos de tentar entender se pretendem revisar o plano diretor no mandato. Sim, é um compromisso nosso, a criação primeiro do Conselho de Planejamento, né? Trazer arquitetos e engenheiros que nos auxiliem, né, nessa modernização, e ela não deve ser feita uma vez no mandato, né? Ela tem que estar constante, como foi, eu trouxe essa informação da enchente, né? A gente tem lugares que foram alagados em Teutônia e que pegou 1 metro, 1,5 metro dentro das casas, e hoje estão começando obras nesses locais, ou esses lotes estão começando a ser vendidos, né? Quanto que vai custar depois, futuramente, a gente reconstruir a nossa cidade? Então, a gente precisa ter coragem, né, e atitude para fazer diferente e estar com profissionais capacitados nessas áreas que nos auxiliem a fazer esse enfrentamento também.
Tem que pensar Teutônia a curto, médio e longo prazo. Bom, a gente está chegando na reta final do nosso diálogo e gostaria de propiciar o espaço final para vocês poderem conversar com os eleitores de Teutônia e expor por que o eleitor deve acreditar que a proposta de vocês é a melhor para Teutônia. Bom, nossa proposta ela foi construída junto com a comunidade. Então, são prioridades que a população nos trouxe e estão no nosso programa de governo. Então, nós queremos fazer uma gestão, uma administração de gestão com metas, trazendo resultados. E esses resultados justamente poderem ser investidos novamente no bem da população, fazendo com que o serviço público se torne um serviço público de qualidade. Então, estamos preparados para fazer a gestão nesses próximos 4 anos e pedimos um voto de confiança para a população. Quero também dizer que a população nos conhece, né, e sabe muito bem que a nossa forma de governar, exemplo do que a gente já fez na criação do nosso programa de governo, é estando próximo das pessoas, né? Nós não seremos gestores com gabinete de porta fechada, nós não vamos morar fora da cidade, a gente valoriza o nosso povo, a gente sabe do que a gente está falando, a gente conhece a realidade e cada vez mais nós estaremos sempre construindo com a comunidade, seja através do gabinete aberto, seja através do gabinete na rua, levando os nossos secretários até as nossas comunidades do interior ou os nossos bairros, né? Num primeiro momento, colhendo novamente as necessidades e num segundo momento já prestando contas do recurso investido. Também a gente sabe que Teutônia tem um potencial muito grande para ser protagonista no nosso Vale do Taquari e a gente está dispostos em todas as áreas, com metas claras, como muito bem o Luiz já disse, de arregaçarmos as mangas e trabalharmos. A gente gosta muito do que a gente faz, acho que é perceptível o brilho no olho, né? E quando a gente tem esse sentimento, né? Às vezes a gente não precisava nem dormir. É pena que o povo dorme de noite, né, Luiz? E aí a gente não pode acordar eles para pedir o voto, para falar da nossa proposta, do nosso projeto. Mas tenho certeza que nós vamos elevar o patamar de desenvolvimento e crescimento de forma equilibrada do nosso município. O nosso sonho é fazer que as pessoas enxerguem Teutônia como sendo a menina dos olhos de quem aqui quer investir, de quem aqui quer prosperar, né, colocando também o brilho no olho da nossa comunidade. Por vezes, e talvez por eu ser jovem e mulher, as pessoas dizem assim para mim na rua: Aline, mas assim, ó, se não der certo agora, tu não desiste, tu vai na próxima. Eu quero dizer para a comunidade que Teutônia não tem mais 4 anos para esperar. Nós estamos preparados para fazer a mudança que Teutônia merece agora. Né, gestores dos 5 candidatos, 3 já passaram, 3 já mostraram o seu trabalho, 3 já demonstraram que não resolveram esses problemas históricos. E nós estamos aqui dizendo que estamos preparados, cheios de vontade de trabalhar, sabemos os caminhos de busca de recursos, sabemos os caminhos que devemos fazer internamente dentro da gestão, aonde nós precisamos cortar investimentos e aonde a gente precisa aplicar os recursos para que a gente possa desenvolver e desempenhar, né, todas as nossas ações, para que as pessoas possam chegar em mim, Luiz, e dizer: olha, valeu a pena, estou muito feliz, estou muito orgulhosa do trabalho que vocês desenvolveram. A gente tem convicção, e já falei isso para o Heitor, Deus tem ido na frente, cuidado de tudo, e nós estamos indo logo atrás, pedindo voto de confiança, apresentando as nossas propostas. E se Deus quiser, não terei só um filho, terei 35 mil filhos a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Estou disposta a acolher, encaminhar. É a primeira vez que uma mulher coloca o seu nome à disposição para concorrer e, com base nisso, quero incentivar outras mulheres, Luciana, Camille,
né, que busquem seu espaço também dentro da política, porque a gente tem uma forma diferente de enxergar o nosso dia a dia, de trabalhar as nossas habilidades também, e a gente não quer tomar o lugar dos homens, mas a gente quer trabalhar lado a lado, Luiz, trazendo a razão, a emoção, né, para que a gente possa avançar. Sim, nós temos atitude para fazer mais, nem menos, nem igual. Teutônia pode avançar e nós estamos preparados para fazer Teutônia ser protagonista. Muito obrigado, Aline Rericou e Luiz Antônio Becker, a dupla do Partido Liberal que concorre ao governo municipal de Teutônia neste momento de sabatina, entrevista aprofundada aqui no Grupo Popular.